da parte de Deus, aleluia, nessa oportunidade, aleluia, glória a Deus. A palavra é vida, a palavra do Senhor é como espada alguma de dois gumes, que vai até juntas, medulas ósseas, e vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir o pensamento do coração do homem. Aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus visitar o teu coração nesta noite. Aleluia. Quero ler a palavra de Deus escrita em Números, no capítulo 21. Aleluia. E o versículo 8. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Uma outra leitura em João, no capítulo 3, e o versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados em Cristo Jesus e diletos ouvintes da palavra de Deus, nós estamos diante de um fato, de uma verdade, de uma história que aconteceu nos dias da liderança de Moisés. Todos sabem a história de que Deus escolheu Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. O povo que vivia há mais de 400 anos sobre a égide, sobre a escravidão do faraó, do Ramsés, o homem que, após a morte de José, tornou a nação de Israel escrava. E diz a Bíblia que Deus agora visita Moisés no meio de uma sarça ardente e o convoca e chama, aleluia, para que seja o libertador de Israel. E assim a história se prossegue.
Moisés vai ao Egito, acontece as 10 pragas, e na última praga da morte dos primogênitos, diz a Bíblia que agora Israel sai do Egito. E como que por uma desobediência, aquele povo peregrina, anda em volta, ao derredor, anda em círculos, por causa da desobediência. O que era para ser rápido, o que poderia acontecer rápido, agora demora. A promessa, ela retarda por causa da desobediência do povo. E a Bíblia vai fazer relato de que aquele povo, ele fica 40 anos no deserto. E para aqueles que conhecem a Bíblia, sabe que mesmo Israel em desobediência, mesmo estando Israel em desobediência, Deus tinha um cuidado com aquele povo. Quando por não o sol escaldante do deserto, Deus mandava, uma nuvem parava sobre o acampamento de Israel, para que eles sentissem o amparo, o sombrear de Deus no meio do deserto. Quando pela noite, diz a Bíblia Sagrada que Deus, pela sua bondade, pela sua benignidade, pela sua longanimidade, Ele coloca uma coluna de fogo à noite para guiar Israel na escuridão do deserto. Quando Israel sai do Egito, por pura ingratidão dos semitas, dos hebreus, por pura ingratidão, 3 dias depois que ele sai do Egito, junto às águas amargas de Mara, diz a Bíblia que Israel murmurou contra Deus. Israel levantou a sua boca e murmura contra o Senhor. E Deus vai perdoando, Deus vai suportando o povo, e vai se prosseguindo no deserto. Quando chega o capítulo 21 de Números, essa é, se não me foge a memória, essa já é a 11ª vez que Israel murmura contra o Senhor. Já é a 11ª vez que Israel abre a sua boca e murmura contra Deus. Israel agora ele fala, chama Moisés e diz: olha, nós estamos com saudade. Vou deixar lá mesmo. Nós estamos com saudade do pepino do Egito. Estamos com saudade da cebola do Egito. Em outras palavras, Israel queria voltar à vida de escravidão que levava. E eles murmuravam até mesmo contra o maná de Deus. O maná que era o alimento que Deus mandava do céu.
para que eles se alimentassem. O alimento era nutritivo. O alimento era confeccionado de ordem divina. Mas o povo chamou o maná de pão vil. O povo chamou o maná de Deus de pão vil, de coisa vil, de coisa que não prestava. E era assim o comportamento daquela nação contra o seu próprio Deus. Diz a Bíblia que eles suplicam, eles agora querem carne. E Moisés clama a Deus. E Deus manda uma nuvem de codornizes, que segundo os historiadores dava 1 metro de altura, de tanta codornize que Deus mandou no deserto. E eles comiam tanta carne que a Bíblia diz que a carne saía pelas suas narinas. Mais adiante o povo vai murmurando. Vai murmurando, vai murmurando. Agora o povo quer água. E Deus manda que Moisés toque na rocha. Mas Moisés estava tão irado com o povo. Moisés estava tão irado, semelhantemente de quando desceu o Sinai, que quebrou as tábuas do mandamento, porque viu o povo em volta da idolatria do bezerro de ouro. Moisés estava tanto quanto indignado quando desceu do Sinai, ao ver o povo na idolatria, que a sua ira fez com que ele, ao invés de tocar na rocha, Moisés ele bate na rocha, desobedecendo assim a Deus. Mas mesmo assim a rocha saiu água, para que Israel bebesse da água. Mas amados irmãos e amigos que nos ouvem nesta oportunidade, as pessoas muitas vezes se enganam com Deus. Nós sabemos que Deus é amor. Isso é fato notório, ninguém muda isso. Deus é amor, sim. Mas Deus também é justiça. Deus também é justiça. E chega uma hora que Deus diz basta. Chega uma hora que Deus diz eu não quero mais agir. Chega uma hora que Deus diz eu não escuto mais a oração intercessória por este povo. Chega uma hora que Deus, a sua misericórdia que dura para sempre, chega uma hora que a sua misericórdia agora ela cessa por causa da desobediência, por causa da ingratidão do povo, por causa dos caminhos que o próprio homem ele quer conduzir. Lembra que Israel queria caminhar o seu próprio caminho. E não é assim que Deus exige do homem. O próprio Jesus, ele disse que ele era o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Deus não aceita o homem pegar atalho. Deus não aceita o homem pular o muro. Deus não aceita o homem saltar a janela. Deus não aceita o homem pegar outra rota para chegar até Cristo.
Deus não aceita. Primeiro porque a palavra diz que só há um Deus. E só há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador chama-se Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Mas como a misericórdia do Senhor, Deus em toda a história da Bíblia, Ele veio dando chance, Ele veio dando oportunidade para as pessoas se salvarem. Deus, desde o Jardim do Éden, não despediu o casal nus. Quanto às águas diluvianas, Deus preparou a arca para salvar a Noé e sua família. Aleluia. Em Sodoma e Gomorra, Deus escuta a oração intercessória de Abraão por causa do seu sobrinho Ló, que vivia numa geração corrupta, numa geração idólatra, numa geração que vivia em prostituição em Sodoma e Gomorra. Mas Deus, no embate entre Abraão e Deus, Abraão disse: Senhor, se lá tiver 50, o Senhor poupa. O Senhor disse: mas lá não tem 50, se tiver eu poupo. E foi baixando: se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, e nem 10 justos não tinha em Sodoma e Gomorra, mas tinha Ló, o sobrinho de Abraão. E Deus escuta a oração intercessória de Abraão e manda um anjo para tirar Ló e suas filhas daquela cidade, para que não fosse destruída junto com os ímpios. Porque Deus sempre dá oportunidade para as pessoas se salvarem. Deus sempre dá oportunidade para o homem fazer aliança com Ele. E não foi diferente em Números capítulo 21. Mesmo o povo murmurando, mesmo o povo entrando em decadência, abrindo a sua boca contra Deus, Deus disse: Moisés, eu vou enviar serpentes no arraial de Israel. Eu vou enviar serpentes no acampamento de Israel. Essas serpentes vão morder os israelitas, elas vão picar os israelitas, e muitos deles vão morrer. E assim foi, porque Deus não é o homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Deus enviou aquelas serpentes, e aquelas serpentes começou a picar jovens, idosos, crianças, mulheres. Começou a morrer gente no arraial de Israel. E aí de repente o povo começa agora a clamar a Moisés: Moisés, intercede por nós a Deus. Moisés, faz um clamor por nós a Deus, porque está morrendo muita gente. As serpentes venenosas estão picando o povo, e o povo está morrendo. Clama a Deus, Moisés, por nós. E Moisés levanta a sua oração a Deus. Moisés começa a falar com Deus. Moisés começa a interceder pelo povo diante de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração de Moisés. Aí foi aonde Deus encontra uma solução para sarar a murmuração do povo. Deus encontra uma saída, aleluia, para que o povo não sucumbisse na sua totalidade. Deus, ele, aleluia, observa que se ele não interferisse, não ia sobrar um israelita no acampamento, porque as serpentes eram
vorazes, as serpentes eram rápidas. O veneno de uma serpente mata em questão de segundos. O sangue coalha. As pessoas que já foram picadas por cobra sabem do que eu estou falando. A pessoa é asfixiada pelo veneno. Se não tiver um socorro urgente, a pessoa não resiste ao ataque mortal de uma serpente. E ali aquela serpente correndo do deserto, vai picando e o povo vai morrendo. Aí Deus ouve a oração intercessória de Moisés. Quando Deus ouve a oração de Moisés, Deus agora dá uma saída. E Deus diz: Moisés, faz o seguinte, Moisés. Tu faz uma serpente de metal, faz uma serpente de bronze, e tu coloca ela numa haste, aleluia, numa haste, e levanta a serpente de frente ao acampamento de Israel. Pelo metal reluzente da serpente, todo aquele que for picado pela serpente e olhar para a serpente de bronze ficará curado. E assim foi. Mas eu não tenho dúvida que mesmo Deus dando esta solução para o povo não morrer na sua totalidade, mesmo Deus dando uma saída, mesmo Deus abrindo uma porta, eu não tenho dúvida, pela dureza do coração do homem, por causa da ignorância do homem, por causa do coração endurecido do homem, eu não tenho nem dúvida de que alguém ali não acreditava que se tivesse picado por uma serpente e olhasse para quem estava na haste de metal, seria curado. Sabe por quê? Porque o homem só acredita muitas das vezes no seu próprio caminho. O homem muitas das vezes só acredita na sua própria posição. O homem muitas vezes só acredita no seu próprio poder. Às vezes vai muito mais. O homem às vezes só acredita no seu próprio dinheiro. E Deus queria provar a fé de Israel. Aleluia. E assim era. Quando eles eram picados, mesmo pela noite, pelo reflexo da lua, a serpente brilhava. E aqueles que eram picados, quando olhavam para as serpentes, eram curados. Porque esta foi a providência de Deus. E isso, amados irmãos e amigos que me ouvem, a Bíblia Sagrada, ela é escrita de várias maneiras. É preciso ter o Espírito Santo de Deus para compreender as letras sagradas. A interpretação da Bíblia não é do homem. A Bíblia foi produzida por 40 eruditos, mas nenhum, na sua capacidade humana, escreveu a Bíblia. A própria Bíblia vai dizer que homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus escreveram os 66 livros da Bíblia. Então a Bíblia, ela é escrita de forma literária, ela é escrita de forma poética. A Bíblia, ela é compreendida de forma figurativa. E aqui está uma figura, uma pré-figura do Calvário. Esta figura dessa serpente levantada no deserto, para que o povo que olhasse para ela fosse curado, estava prefigurando, aleluia, a Jesus Cristo, que seria levantado no madeiro para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí o próprio Jesus, foi ele mesmo que falou no capítulo 3 de João. Jesus, ele ensinando aos discípulos,
Jesus ensinando a humanidade, Jesus disse: assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, aleluia, para todo aquele que nele crê, aleluia, não pereça, aleluia, mas que tenha a vida eterna. Ah, amados em Cristo Jesus, está aí o real valor da cruz do Calvário. Estamos numa semana tradicionalmente chamada de Semana Santa, onde as pessoas comovem o seu espírito, onde as pessoas procuram respeitar o dia, aleluia, da morte de Cristo Jesus, onde as pessoas procuram, aleluia, se afastar de certas coisas em respeito ao Salvador da humanidade. E isso é bom? Isso é ruim? Não. Isso é bom porque o respeito, a glória devida ao Senhor deve ser dada em todo tempo. Mas o mundo esquece de uma coisa, que a morte e ressurreição de Jesus não é apenas para ser lembrado em uma época do ano, não. O real objetivo da morte de Jesus e da sua ressurreição deve ser levado em conta, aleluia. E o real objetivo, o preço que Jesus pagou, tendo apanhado uma noite inteira, tendo carregado uma cruz de 120 quilos, tendo levado açoites, tendo sido colocado uma coroa de espinhos, que segundo os historiadores, cada espinho da coroa tinha um comprimento de 10 centímetros. Aquela coroa, quando foi colocada sobre a fronte de Jesus, ela ficou como que submersa, e para encaixar na fronte do mestre, foi preciso alguém chegar com a madeira, com um pau, e bater na coroa, para que a coroa, os espinhos entrassem na fronte de Jesus. Era uma verdadeira carnificina o que fizeram com Jesus na Via Cruz, aleluia. O profeta messiânico Isaías, ele vai dar detalhes do que aconteceu com Jesus na Via Cruz, e ele profeticamente ele diz que Jesus, ele foi moído por nossas transgressões, o castigo que nos trazia paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A serpente no tempo de Moisés foi destruída depois, porque o povo sempre foi propenso à idolatria. Aquela serpente, depois que o povo foi curado, agora eles queriam adorar a serpente, e Deus levantou homens para derrubar aquela serpente. Mas agora, amados irmãos e amigos que nos ouvem, Jesus foi levantado no madeiro, agora para sarar não somente as feridas do corpo. Jesus não veio somente para sarar, para curar as enfermidades, como ele curou quando andou na terra. Jesus curou os coxos, Jesus curou leprosos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou os cegos, Jesus deu vista aos cegos. Mas o maior milagre na qual Jesus Cristo veio fazer, o real valor da sua morte, foi salvar a alma do homem, foi perdoar os pecados da humanidade, porque Jesus
era o sacrifício vivo. O pecado do povo, nos dias dos patriarcas, eram aceitos pela morte de animal. Um animal era sacrificado, o sangue era colocado numa bacia, era levado ao sumo sacerdote. O sacerdote aspergia o sangue do animal, aleluia, no véu do templo. Deus aceitava o perdão do pecado através do sangue de animais. Mas o escritor aos Hebreus, quando vai falar da propagação do pecado, quando vai falar do aumento, aleluia, da densidade geográfica e do povo da terra, o escritor anônimo aos Hebreus diz assim, aleluia, que o sangue de touros e de carneiros não era mais suficiente para cobrir o pecado do povo. Então, cumpre-se o que diz João no capítulo 3 e o versículo 16. E aí? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Meu irmão, quem é que daria um filho para morrer e morte maldita? Porque a cruz é símbolo de maldição. A cruz era o símbolo maldito. Só quem subia da cruz era bandido, era ladrão, era salteador, era adúltero, era assassino. Só essas pessoas que eram levantadas na cruz. Era um tipo de cadeira elétrica de hoje. A cruz era romana. Havia um julgamento. Depois do julgamento que o preso era julgado, ele era conduzido, ele levava a sua própria cruz. E ele era erguido num lugar chamado Caveira, ou lugar chamado Gólgota. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Jesus não pecou, Jesus não errou, não, Jesus tomou, aleluia, as nossas dores, tomou as nossas dores, o que era o castigo, o que era para mim e para você, Jesus Cristo, Ele tomou sobre si. Aleluia, por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Você sabe o que é um advogado? Aleluia, e Jesus é o nosso advogado diante de Deus. Aleluia, João capítulo 14, versículo 13 diz que tudo quanto nós pedir, crendo em nome de Jesus, em nome do advogado, Ele nos dá. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus é levantado no madeiro, aleluia, e quando Ele está ali, no seu último momento, depois que Ele já tinha derramado, amigo nobre, todos o sangue que Jesus já tinha derramado, Jesus já estava sem sangue, que por sinal, um guarda romano, para que se cumprisse a profecia, pegou uma espada e na cruz mesmo, ele traspassou a Jesus. E a Bíblia diz que de Jesus saiu água, sangue e água, para que se cumprisse a profecia, que ele seria traspassado. Mas naquele momento de agonia, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, Jesus está quase que asfixiado de tanta dor, de tanta pancada, dos espinhos no crânio. Aleluia. Agora Jesus, Ele adquire forças para falar algumas palavras na cruz do Calvário. E uma das palavras que Ele adquiriu força para dizer àquela multidão que tinham crucificado, Jesus olha para aquela multidão e ora a Deus na cruz e diz: Pai, perdoa,
Perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. E aí Jesus vai terminando os seus momentos finais. Aí de repente, do seu lado direito soa uma voz. Porque todos nós sabemos que Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Dois ladrões foram crucificados junto com Jesus. Um deles poderia ser Barrabás. Mas Barrabás, ele foi solto por ocasião da festa. Aleluia. E quando o governador disse: a quem vocês preferem que solte Barrabás? O povo disse: crucifica a Jesus. O mesmo povo que gritou Hosana quando Jesus entrou no jumento em Jerusalém, foi o mesmo povo que gritou crucifica. E Barrabás escapou, porque Barrabás não podia salvar a humanidade. Mesmo que Barrabás morresse na cruz, ele não poderia perdoar os pecados da humanidade. Por isso que Jesus tomou o lugar meu e teu na cruz do Calvário. E agora uma voz soa do seu lado direito. Agora é o ladrão. O ladrão também do lado direito, o da esquerda não creu. Porque nós sabemos que a fé não é de todos. Jesus poderia ter salvo os dois ladrões, mas um não acredita. E não há salvação para quem não crê. Não há salvação para quem não crê no plano da salvação. E aí diz a Bíblia Sagrada que a voz soou do lado direito da cruz. E a voz era a voz do ladrão dizendo: Senhor, aleluia, lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. Aleluia. E Jesus, no último momento, ele olha para aquele ladrão. Com todo o seu esforço, ele consegue virar o seu rosto para aquele ladrão. E ele perdoa aquele ladrão na cruz. E ele diz assim: hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Foi para isso que Jesus morreu. É para isso, aleluia. Foi por esse motivo. Foi para perdoar os pecados, para salvar, para sarar a alma do homem. Aleluia, louvado seja Deus. A serpente, nós sabemos que também é prefigurada pelo inimigo das nossas almas. Foi a serpente que enganou Eva. Quando Jesus quis falar que essa terra estava sob o domínio de um príncipe, Jesus estava falando da serpente. E a serpente que Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não creiam, para que eles não acreditem. O inimigo tem lançado a cegueira. As pessoas não creem na palavra como a palavra é. As pessoas não creem como Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia. Jesus morreu. Quando nós vemos da Via Cruz no Calvário, a Bíblia diz que Jesus entregou o seu Espírito a Deus e expirou. E nasce uma palavra, aleluia, uma palavra chamada Tetelestai, que significa está consumado. Jesus, na cruz do Calvário, ele diz uma das últimas palavras: está consumado. Ou seja, está completo. Não precisa fazer mais nada para se salvar, a não ser aceitar o projeto, aceitar o plano da salvação através de Cristo Jesus. Agora a Bíblia diz, aleluia, no capítulo 10,
versículo 9 de Romanos, aleluia, se com a tua boca confessares ao Senhor teu Deus, e no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para arrependimento de pecados, e com o coração se crê para a vida eterna. Aleluia! O plano da cruz, Jesus morreu na cruz, foi para dar vida eterna. É para isso que Jesus morreu. Aleluia! Então, meu amigo ouvinte da palavra do Senhor, se você quer agradar a Deus nesses dias, se você quer andar correto com Deus nesses dias, não apenas lembre que Jesus morreu na cruz por você, mas você mesmo entregue a sua alma para o Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Aleluia, louvado seja Deus. Este é o plano da salvação. Jesus morreu. Ao terceiro dia, as mulheres foram no sepulcro. Maria Madalena e outras mulheres, chegando lá, a pedra estava revolvida. Aleluia, e tinha um anjo sentado. E o anjo diz a Maria: a quem tu procuras? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus foi assunto dos céus. Jesus voltou, ficou cerca de 40 dias mais com os discípulos, ensinando algumas coisas acerca do reino. E no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia Sagrada que Pedro estava olhando para a ascensão de Jesus. A última vez que se teve notícia de Jesus na terra foi no Monte das Oliveiras. Aleluia. E quando Jesus estava subindo, aleluia, Pedro toma a palavra e diz: varões galileus, porque olhais para o céu, de onde Jesus veio, ele voltará da mesma forma que vocês viram ele subir. Aleluia. E aí nós estamos aguardando esta volta. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Nós estamos aguardando dormir no Senhor. Porque quando nós morremos, Jesus volta para o homem também. De certa forma, quando o homem morre, Jesus volta para o homem. Porque cessou-se os seus trabalhos. Quando o homem morre, não existe mais nada o que fazer. Portanto, nesta noite, eu posso dizer, aleluia, o que Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. A palavra de Deus veio a esta casa nesta noite. A palavra de Deus veio a esta rua nesta noite. A palavra de Deus veio aonde este som está chegando nesta noite. E eu preciso perguntar para você, para eu não ser culpado do sangue de ninguém: aonde está uma pessoa nesta noite que quer entregar a sua vida ao Senhor, que quer fazer uma aliança com Ele, que quer aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador? Se você quiser fazer, aleluia, este concerto, eu posso orar e você pode aceitá-lo aí onde você está. Aleluia. E eu termino agradecendo a Deus por essa rica oportunidade em poder ser útil ao Senhor, embora de uma maneira meia louca, embora de uma maneira meio incompreensiva, mas eu posso fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido, eu sei o que estou fazendo, eu estou sóbrio do que estou fazendo nesta noite para o meu Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a tua palavra foi anunciada, Senhor, pela égide do teu Espírito Santo. Pai, eu sei que isso não vem de mim. Pai, eu não vou pegar para mim uma glória que é tua. Eu não vou receber uma honra que é tua, Senhor.
E eu sei que esta palavra veio de ti. Aleluia. Então toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação é para o nome de Jesus nesta noite. Senhor, abençoa os meus vizinhos, abençoa esta rua, abençoa essas famílias, nos protege, nos guarda, Senhor, dos males, nos guarda dos ataques das serpentes, nos guarda da morte letal. Senhor, protege com teu sangue, aleluia, Pai, as nossas casas, protege esta cidade, abençoa as autoridades constituídas, abençoa cada vida, Senhor, que ouviu a tua palavra nesta noite, e em nome de Jesus Cristo, aleluia, eu te peço, e em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, em nome de Jesus. E a paz do Senhor Jesus a todos. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos.